Agora você ouve uma palavra de vida com o pastor Érico Rodolfo Bussinger. Eu quero falar sobre profecia e a atitude dos líderes que escamoteiam a realidade, a verdade e despertam Deus a ira. Pois é. A Bíblia diz em Provérbios 29:18 que sem profecia o povo se corrompe. O povo se corrompe sem profecia. É necessário que de vez em quando Deus esteja se manifestando, falando, exortando, ensinando e também consolando. São propósitos que Deus tem com a profecia. Mas Deus esbarra num aspecto muito humano e interessante, que é a blindagem da igreja, do grupo que os líderes causam. Eles cercam o seu povo. Para começar, não permitem que o seu povo, sobre o qual eles são líderes, tenha comunhão com outras pessoas. Eles fecham, blindam o seu povo para não deixar que eles tenham contato com outras pessoas. Alegam que é para não beber água de outras fontes, não se contaminarem, mas no fundo é um pensamento sectarista que visa dominar, controlar aquelas pessoas. Evidentemente isso não é de Deus. A igreja é do Senhor e é toda ela. Não é um pedaço só. Deus não tem várias igrejas. Deus tem uma noiva só. Aquele líder, pastor, que blinda a sua igreja, os seus membros, e não deixa ter comunhão com os outros, está cometendo um pecado contra o corpo, a unidade do corpo. A exortação é para que os líderes preservem a unidade do corpo. E eles estão fazendo o contrário. Estão segregando, dividindo o corpo, não permitindo que os seus liderados tenham comunhão com o restante do corpo. Na verdade, isso é um espírito extremamente sectário. Eu me lembro de um considerado grande líder no Brasil. Para mim foi uma vergonha, mas foi um líder de muitas pessoas. E no final, no final do ministério da vida dele, antes de morrer, quando os escândalos na família dele se sucederam, ele viu as igrejas se esvaziarem. Aí ele tirou lá do bolso dele uma profecia, Deus dizendo que quem se afastasse da igreja, a mão de Deus estaria punindo, castigando. Uma profecia falsa. Todo mundo percebia que não era de Deus, aí que esvaziou mais ainda o povo dele, porque era uma profecia que não era de Deus e o objetivo era só manter as pessoas ali para manter as ofertas e o dinheiro, e aquilo tudo ficou muito claro e por fim ele morreu, acredito que sem deixar muita saudade. Mas é triste isso, ele não era único, ele era um exacerbado, é verdade, mas não era único. Existem muitos outros líderes que fazem isso, fecham seu grupo, blindam para impedir que tenham comunhão com outros irmãos. Eles estão pecando contra Deus, contra a unidade do corpo de Cristo. Mas eu quero falar também daqueles que são mais pragmáticos e não chegam a tanto, não chegam a usar de práticas formais para proibir que os membros da sua igreja tenham contato, mesmo porque eles não conseguiriam. Então, eles fazem outra coisa, eles
promovem reunião na sua igreja de segunda a domingo, todos os dias, e eventos, e fazem promoção dos eventos, e querem ter todos os membros ali. Eles escamoteiam a verdade, pintando a sua igreja de cores agradáveis e elogiando e falando que Deus está se agradando e contando muitas vantagens e relatando sucessos e progresso do seu trabalho, progresso numérico. Eles gostam de contar vantagens. Eu agora, no nosso meio, Deus me deu uma direção de pedir aos líderes que, quando deem os seus relatórios, eles contem as pessoas que foram agregadas, e líder gosta disso, mas que eles contem também as que perderam, as que saíram. Isso também precisa ser considerado. Talvez aos olhos de Deus seja mais grave perder alguém do que não ganhar alguém. Perder alguém pode ser algo muito grave aos olhos de Deus. A gente perdeu uma pessoa na qual investimos muito, talvez muitos anos no nosso meio. Por fim, todo aquele trabalho investido foi perdido e nós ganhamos uma pessoa zerinho, digamos assim, que tem que começar tudo de novo. Mas, seja como for, as que entram, a gente deve ter consciência de que vieram não por nossa instrumentalidade ou por nossa manipulação, mas que vieram porque Deus trouxe. E as que saíram, nós precisamos ter a consciência limpa de que saíram apesar do nosso amor, do nosso esforço, da nossa ajuda. Mas mesmo assim, a gente continue a orar por essas pessoas que se perderam, que saíram. Bem, nós temos que dizer a verdade para o corpo. Os irmãos devem participar da verdade. Eu procurava com meus filhos compartilhar com eles alguma dificuldade financeira da família, para que eles pudessem ser participantes das dificuldades financeiras da família e também poderem se alegrar com as vitórias nessa área. Os filhos precisam saber da situação financeira da família. Os pais não devem querer colorir a pílula, ou seja, enfeitar o bolo das crianças e só alegrar as crianças. Eles precisam dizer a verdade. Os filhos precisam participar da realidade da família. Na igreja, os membros precisam participar das lutas, das dificuldades, dos problemas, dos escândalos que acontecem. Eles precisam participar de tudo. Mas há líderes que só contam as rosas e não os espinhos. Eles só contam as vantagens, as bênçãos. Quando há lutas e derrotas, eles não contam, porque eles querem trazer uma imagem boa e agradável para a igreja. Mas isso não é de Deus. Em Ezequiel, no capítulo 13, o Senhor se levanta contra os profetas e diz: Filho do homem, profetiza contra os profetas do meu povo, que exprime o que vem do coração deles e não o que o Senhor falou. São visões falsas. Eles estão falando paz, paz, quando não há paz nenhuma. Eles estão caiando uma parede que eu vou derrubar. Essa parede que eles construíram, parede de separação, de sectarismo, parede de blindagem, de proteção do grupo deles, essa parede que eles construíram e caiaram a parede para ficar branquinha, bonitinha, ou seja, estão pintando a realidade ali dentro com cores artificiais e falsas. Eles estão enganando o meu povo. A situação é dura, é difícil,
A realidade é esta e eles estão enganando, tentando escamotear a verdade, pintando com cores agradáveis a situação. Eles aprendem isso no mundo, na mercadologia, o marketing. Eles aprendem isto e querem trazer para a igreja, porque para atrair mais pessoas, eles não podem contar coisas ruins dali. Eles têm que dizer que está tudo bem. Isso não é novo. Esse espírito de falsidade, artificialismo, para tentar vender uma imagem boa, é antigo. O Senhor diz, eu vou derrubar essa parede. Vocês estão caiando, eu vou derrubar a parede inteira. E vocês vão saber que muitos vão se afastar, vão morrer espiritualmente quando essa parede cair. Essa parede e a caiação da parede são os profetas junto com os sacerdotes, os demais líderes, dizendo que a realidade é maravilhosa, que há paz quando não há paz. Bem, Deus se irou contra os profetas e a seguir ele coloca nesse mesmo balde as profetisas também, que profetizavam por interesse. Deus se irou contra os profetas e contra os sacerdotes, que eram os líderes daquele povo, por pintarem uma realidade falsa, dizendo paz, paz, quando não havia paz. Isso vale também para o país. Na verdade, Deus queria falar naquela época para o país. Se nós trouxermos isso para o nosso tempo, existem aqueles que querem trazer uma imagem agradável da situação do evangelho no Brasil, que está crescendo, muitos estão sendo acrescentados, o número de evangélicos está aumentando no Brasil, o número de igrejas. Isto é uma maneira de levantar uma parede caiando e trazendo uma fotografia artificial, retocada, um Photoshop, daquilo que eles estão querendo mostrar, mas que não é a verdade. O que Deus está vendo no nosso meio precisa ser trazido à tona. Deus não está vendo boas coisas. Existe muita euforia, oba-oba, muita alegria, muita festa, gozo. O Senhor diz, é só isso que se vê. Gozo, alegria, festa, mas eles não estão se condoendo com o sofredor, com aquele que está perecendo, que está se afastando do Evangelho. Eles não estão chorando pela causa de Sião. Eles estão transmitindo uma ideia alegre, agora usando principalmente a mídia, televisão, internet, que está tudo bem, tudo bonito, os cantores na internet, os clipes e conjuntos e cantores, são as coisas mais lindas e mais elaboradas, paredes caiadas de um Brasil que vive mal, em pecado, e sobre quem vem a ira de Deus, o sal insípido. E Deus diz, não é assim que eu quero, eu vou derrubar a parede. Bom, enquanto não se derruba a parede, enquanto o Senhor não derruba a parede, então os líderes continuam caindo a parede. Quando a gente vai para a internet, a gente vê um evangelho lindo, maravilhoso, pintado ali com cores artificiais. Quando a gente vai no dia a dia ver a vida cristã que as pessoas estão vivendo, não é nada disto. Mas Deus está vendo a verdade. Deus não está assistindo o que estamos fazendo através da internet. Deus não é um assistidor da internet, ele vê a verdade. Então, coisas vão acontecer, Deus vai agir. Deus diz, a parede que vocês fizeram, eu vou derrubar. Vocês vão ficar nus, os outros vão ver vocês como são. Isso Deus vai fazer. Pois é, eu quero trazer essa exortação
para você não engordar o couro desses que pintam a igreja com cores bonitas. Tá tudo bem, maravilhoso. A internet, a gente está transmitindo coisas maravilhosas pela internet. Cuidado, meu irmão, as coisas não são tão maravilhosas assim. Deus está vendo a verdade.